Mas aí eu vou dizer por que eu acho que o Bolsonaro tem todas as chances de se reeleger. Posso falar, não? Então eu vou dizer a minha análise aqui, Sebastião, e a todos vocês que estão nos acompanhando. O que eu vejo agora, neste momento, pós primeiro turno, eu vejo um Lula e um PT cometendo uma série de erros. E você sabe que em campanha, quem faz mais erro é que perde, né? Então, primeiro, alimentou a militância de que era possível ganhar em primeiro turno. Isso é um erro básico, né? Básico. Porque aí, quando não ganha em primeiro turno, já é derrota. Depois, reservou e fechou a Avenida Paulista para comemoração. Isso me lembrou o Fernando Henrique, sentando na cadeira do Jânio Quadros, lá de prefeito, antes da eleição terminar, e depois o Jânio Quadros assumiu, teve que desinfetar lá a cadeira que o Fernando Henrique sentou. Fechou a Paulista. Olha que absurdo. E aí ele desce para fazer uma entrevista. Aí vai lá para a entrevista pós-eleição. Começa dizendo que o segundo turno vai ser uma prorrogaçãozinha. Segundo turno é outro jogo, é jogo de volta. Teve jogo de ida, jogo de volta. Segundo turno é outro jogo. Claro, tem gente que sai em vantagem, mas é só fazer 2 gols lá na casa do adversário, etc. Então é outro jogo. Começa tudo do zero e é outro jogo. Alguém com um pouco mais vantagem do que o outro. Ele vai e fala como uma... E para piorar, um político experiente que o Lula, que eu acho que ele não está com vontade de ser presidente, é isso que está aparecendo. Ele vai e fala o seguinte: não, porque eu já tinha preparado uma segunda lua de mel com a Janja e nós íamos descansar por 3 dias. Desculpa, esse é o fim da picada. E por fim, a derrota já no primeiro turno, ou seja, estar atrás no primeiro turno do Tarcísio, com uma diferença grande. Isso também foi uma bomba, né, para a campanha do PT. Então eu não queria estar lá hoje na coordenação da campanha do PT. O clima é muito ruim, é uma sequência de erros. Hoje já acabei de ver que já tem uma discussão interna lá sobre a questão do teto de gastos, né? E a Simone que declarou apoio se tiver alguma coisa de teto de gastos. Quero ver como é que eles vão resolver esse pepino aí, né? E aí vamos lá ao lado do Bolsonaro, para eu não perder a oportunidade de falar. Bolsonaro. Você sabe que nenhum governo tem só acertos ou só erros, né? Mas vamos falar agora desse Bolsonaro. Termina a eleição, desce para a entrevista um Bolsonaro absolutamente tranquilo, calmo, equilibrado, não questiona... Ele está tomando Rivotril. Não questiona o resultado das urnas, né? Quando é indagado por uma repórter, respira para responder com tranquilidade. Já foi quase meio assim no debate, lá, né? No último debate, né? E depois ele sai às 7 da manhã do dia seguinte, ele vai atrás do Zema, ele vai atrás do Ibanez, ele vai atrás do Rodrigo Garcia, ele vai atrás do... Quem mais tem? Falta um governador, do Castro, no Rio, e consegue o apoio de todos eles, e para coroar ainda o do Moro. Não, o passado é o passado, já ficou no passado. Então, do ponto de vista político, só acerto. Se você acompanhar, Sebastião, o discurso do Bolsonaro ao lado do Ibanez, ele dá uma linha de como será a campanha dele de segundo turno. Na minha opinião, com esse discurso, a chance de ganhar é muito grande. Não quer dizer que a eleição está ganha, muito pelo contrário. Vai ser uma missão complexa. Mas ele está alinhadinho. Então, pela minha análise política, né, ele está falando do discurso da economia, está falando, fazendo uma meia-culpa de alguns erros, está dizendo que a situação não está tão boa quanto imaginava, mas está melhorando, e que se o outro ganhar, a coisa vai piorar muito, né? Então, a linha, na minha opinião, é muito adequada, correta, e até agora, se continuar assim, só acerto de um lado, e na minha opinião, só erro do outro lado. O único problema aí, Felício, é que esse Bolsonaro que se apresentou do debate da Globo para cá, pode passar a mesma impressão que o Rodrigo Garcia passou, que é fake. Porque a gente sabe que esse não é o Bolsonaro normal, né? O outro problema que acontece com a eleição para presidente, que não acontecia com a eleição para o Estado, que o Estado havia um 30%, 35% na espontânea, que eram votos não decididos, é que o Lula, desde o começo de todas as pesquisas, ele sempre mantém 47% a 48%. O Bolsonaro deu uma subida nesse final, que, na minha opinião, foi justamente motivada pela campanha do PT de vencer no primeiro turno. Muita gente bolsonarista, como segunda opção, votou nele para não dar essa opção para o Lula. Então ele vai ter que vencer a rejeição que ele tem e esse patamar dele que ele não consegue subir. Resumindo, muitas emoções até o dia 30, mas você falou muito bem.